Hoje, dia 1º de setembro de 2018, está no ar o Direto ao Assunto. O entrevistado de hoje, Adélfio Mendonça de Moura, nascido em 13 de junho de 64, filho de Irene Mendonça de Moura e Moacir de Oliveira Moura. Técnico em contabilidade, foi venerável da loja maçônica Laboradeus por 2 mandatos. Presidente do Clube Centenário de Formiga e hoje presidente do Conselho Consultivo do capítulo Areias Brancas de Formiga da Ordem Demolei. Bom dia, Helder Fernandes. Bom dia, Flaviano Costa. Bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM. Começando agora Direto ao Assunto. Lembrando que a partir de segunda-feira este programa já estará disponível no canal Direto ao Assunto no YouTube. Agradecendo mais uma vez Maurício Rezende da Vídeo Zoom Produções, que é quem faz aí a edição do nosso programa. Bom dia, Adélfio. Bom dia, Flaviano. Bom dia, Helder. Bom dia. Eu queria inicialmente agradecer o convite para estar presente nesse programa que cumpre um papel muito importante na cidade, né? Grandes pessoas já passaram por aqui e fiquei muito feliz aí pelo convite. Nós que agradecemos. Deixa eu abaixar o microfone um pouquinho para você, que eu acho que fica mais confortável. Nós agradecemos você ter aceito o convite. Esse nome já tem, desde o primeiro programa, né? A gente já vem fazendo, já tem uma pauta mais ou menos. Os próximos 3 programas já estão prontos. A gente já sabe quem serão os entrevistados. E você, desde o primeiro programa, já foi um nome citado nas nossas reuniões. Adélfio, vamos começar lá atrás? Vamos começar no início, como o Adélfio se tornou técnico em contabilidade. Opa, tem um tempinho, né? Não vamos falar de tempo aqui não, que isso entrega muito. Mas é interessante porque questão de trabalho, a gente não sabe se a gente gosta ou se acostuma, né? Uhum. E quando eu iniciei o trabalho com 14 anos, antes de completar 13 anos, eu já comecei a trabalhar e eu trabalhei no escritório de contabilidade, então eu comecei ali. E a gente vai, não sei se acostuma ou se gostou, né? Toma gosto pela coisa. Uhum. E tô até hoje. Então é uma profissão estressante, né? Mas é muito gratificante, eu acho que é bem interessante e eu tô na área até hoje. Adélfio, falando um pouco das curiosidades, da mistificação da loja maçônica, ou da maçonaria, como vocês quiserem citar, existe um mito que envolve a maçonaria, que é uma religião, que a maçonaria, algumas pessoas dizem até que é satânico, e eu vou falar porque eu tenho grandes amigos maçons, e você é um deles, que a maçonaria é simplesmente uma filosofia de vida que dignifica o trabalho, tem um lado filantrópico muito bacana. E para você ser maçom, você tem que acreditar em Deus. Vamos falar um pouquinho da loja maçônica, como começou e como foi sua entrada na maçonaria. Eu acho que é um assunto muito importante. Polêmico também. Mas que a gente precisa explicar e o pessoal... Nós estamos em pleno século XXI, né? É o século da sabedoria. Nós não podemos ficar mais preso a algumas lendas que não têm fundamento, né? Realmente a maçonaria é mais um trabalho filosófico, né? Ele não é uma entidade religiosa, muito pelo contrário. Uma das únicas exigências para uma pessoa ser admitida na maçonaria é que ela acredite em Deus. Então esse é um dos fatores. E de qualquer religião. Então nós estamos lá para tentar melhorar como ser humano, tentar melhorar como homens, né? E isso que é um fator importante. Eu acho que a nossa missão aqui na Terra não é simplesmente usufruir dos bens que a Terra nos oferece, mas muito pelo contrário. Nós estamos aqui para aprender a nos aperfeiçoar, né, a melhorar como pessoas. Então esse é um trabalho que a maçonaria faz. A questão da filantropia, eu entendo até que não é uma prioridade da maçonaria. Ela é uma consequência. Quando você começa a melhorar como pessoa, você começa a entender que o processo nosso aqui não é individual, ele é coletivo. Nós não estamos aqui para resolver os nossos problemas particulares, nós estamos aqui para resolver o problema da humanidade. Então, a partir do momento que tem um irmão seu, que tem uma pessoa do seu lado que está passando por necessidade, você não pode ficar omisso quanto a isso. Então, eu acho que essa é uma das obrigações do ser humano e é uma das coisas que a gente tem que praticar, a gente tem que tentar colocar isso no nosso dia a dia. Agora, aí vem a pergunta, né? Mas é fácil, a gente consegue fazer isso? É extremamente difícil. Eu entendo que são 2 coisas básicas, né, que a gente faz lá. Primeiro, melhorar como ser humano e, por consequência, a gente valorizar e tentar resolver o problema de quem está do nosso lado. Isso é muito bacana. A maçonaria hoje rezam algumas lendas, que é a história do bode,
Inclusive até teve agora no Espaço Barão 527, teve o Rock do Bode, né? Uhum. E vocês levam isso até como piada. Não, é uma figura que colou, né? Ficou essa brincadeira aí. É lógico que a instituição é uma instituição seríssima, mas nós nos damos ao luxo também de dar uma relaxada, né? Claro. Eu acho que a gente não justifica. Já que existe essa figura, a gente tenta levar ela da melhor maneira possível, né? A gente tem algumas tradições que a gente vê que a maçonaria segue, que a gente vê isso até em igrejas, sem citar nenhuma aqui, e isso talvez seja uma das coisas que incomode. E o sucesso também, né? Uma entidade que antes de Cristo já existia e já funcionava. É outra polêmica, né? E eu não acredito nessa teoria, não. Não? Você acha que antes de Cristo não existia maçonaria? Não. Você acha que ela surgiu quando? Ela surgiu na Inglaterra. Repetindo, você não acha? Ela surgiu quando? Não, é porque eu falo assim, eu falo que eu não acredito porque realmente é polêmico, né? Tem gente que fala muitas coisas, mas a gente tem que nos ater a documentos, né? Eu acho que a gente tem que, essa teoria de falar assim, eu acho, não. Eu acho que nós temos que ter documentos. Então a gente, com documentos, ela surgiu por volta de 1700 na Inglaterra. Então foi na época da Associação dos Pedreiros Livres e dos construtores de catedrais, né, na Inglaterra. Mas é uma história assim, muito interessante. Eu acho que tem várias pessoas, inclusive que tem alguns até que nem são maçons, mas que se dedicam ao estudo da maçonaria. Tem até um curso de pós-graduação sobre a história da maçonaria que já foi criado, muito interessante. Então é uma coisa que quem gosta de estudar e quem gosta de pesquisar é um trabalho legal. E tem muito material para isso. E que nos leva, inclusive, a vários fatores da história mundial, né? E é um esclarecimento. A partir do momento que você começa a pesquisar, você vai entendendo, você vai contextualizando a história, né? Você vai entendendo que naquele momento ali, além do movimento maçônico que estava nascendo, que estava crescendo ou que estava fortalecendo, existiam vários fatores históricos ao redor que fizeram parte dessa história, né? Como a construção das catedrais, como os profissionais eram escolhidos, né, para construir as catedrais na época. Então é muito legal. Eu acho que é um assunto muito vasto, mas ele se fundamenta nesse período na Inglaterra e na Escócia. Foram os dois locais que tem mais. E é bom estudar para sair da ignorância também, né? Claro. Helder Fernandes. Adelso, como que começa a inclusão desses jovens na Ordem de Molay? Porque não é necessariamente filhos de maçom que fazem esse trabalho. Isso é outra pergunta interessante. Primeiro o seguinte, só um esclarecimento, assim, um parênteses aí nessa história dos jovens, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu valorizo muito. Primeiro por ser pai. Eu acho que a sociedade hoje, se a gente não tomar cuidado com os nossos filhos, o risco da gente perder esses meninos é muito grande. Sim. O mundo hoje está assim... É um mundo muito... Abre aspas, fácil. Isso é verdade, muito fácil. Então, esse trabalho que a gente faz lá, eu valorizo muito por isso. Não que a gente dê um certificado de garantia de que todos os meninos que estão lá vão dar certo. Não, isso não. Sim. Mas a gente oferece ferramentas para que eles possam... Sejam cidadãos de bem. Melhorar como pessoa. E os meninos, para participar do capítulo lá, que chama Capítulo Areias Brancas da Ordem de Molay, eles precisam ter 12 anos completos ou até 21 incompletos. Unissex? Não, só menino. Só menino. Só homem. Depois eu vou explicar das meninas. Aí, ele não precisa ser filho de maçom. Também tem o princípio de que ele tem que acreditar em Deus, né? Ele não pode ser ateu. Isso não quer dizer necessariamente que ele é de Molay, ele vai se tornar um maçom. Isso, legal. Isso aí também tem que ser esclarecido. Porque o capítulo de Molay, ele é patrocinado pela maçonaria. Mas ele não é parte da maçonaria. Então não quer dizer que o menino completou 18 anos e vira maçom. Não vira maçom automaticamente. Apesar que nós já iniciamos aqui em Formiga quase 300 meninos nessa história. O ano que vem nosso capítulo faz 20 anos de fundação. E desses quase 300 que já iniciaram lá, tem pouco mais de 20 que se tornaram maçons. Então a proporção não é muito grande. Mas por quê? Porque quando a gente identifica um menino lá que a gente vê que ele tem um perfil, a gente convida ele para a maçonaria, porque a maçonaria é por convite, né, que a pessoa entra.
Pode chegar lá e pagar ingresso para entrar. Não pode não. Bater na porta. Mas aí, então esse trabalho com os meninos é muito legal por isso. E a gente tem um retorno muito grande, porque desses meninos que já passaram lá, nós não tivemos problema sério com nenhum até hoje, graças a Deus. E grandes meninos já passaram ali. Hoje a gente vê alguns já pai de família, o pessoal já bem colocado na sociedade, que já passaram por lá. E quando eu falo bem colocado, eu não quero dizer financeiramente não. Eu falo moralmente. Estrutura, né? Moralmente, cara. Eu acho que o importante para nós é a pessoa. E tem também que tirar essa mística de que para ser maçom, para ser demolei, tem que ser rico, tem que ter dinheiro. Não tem nada disso. Isso aí também não tem isso. Mas você concorda comigo que quando a pessoa se torna um ser humano melhor, molda o caráter e ali dentro da maçonaria tem algumas filosofias de vida, de uma vida reta, uma vida correta, as coisas propiciam para que ele tenha uma vida financeira mais confortável? Isso em qualquer religião também, qualquer religião. Eu vejo até assim, para quem não tem religião, né? Que a maçonaria não é uma religião. Sim. Eu quero dizer assim, a questão de quando você tem uma vida trabalhada em princípios, você se torna um cidadão bem-sucedido, claro. não só financeiramente. Organiza a vida da gente. Organiza. Sim. Agora, deixa eu só colocar completar aqui um parênteses da pergunta do Helder. Nós temos dentro da maçonaria também uma instituição feminina para as jovens, que é as Filhas de Jó, que tem aqui em Formiga também. Só que aqui em Formiga nós temos assim, a Ordem Demolei está na loja Maçônica Labor a Deus e as Filhas de Jó está na loja Ciência e Virtude. Então, que não existe concorrência. Não, de forma... São lojas, mas não tem concorrência no meio do comércio, não. E tanto é que a gente faz trabalho em conjunto, cada um reúne. A gente reúne nos tempos separados, mas a gente reúne um na loja do outro, isso aí não tem divergência nenhuma. Por que Filhas de Jó? É porque é uma... Agora eu não vou arriscar falar muito não, porque eu não conheço a história. Então vamos falar do que mas você... O Johnny que é o mestre lá, que é o fera nessa história. Mas as Filhas de Jó é ligada ao Jó, que é um personagem bíblico, né? Sim. Então, inclusive fica na paciência de Jó, né? O da paciência. Então é um trabalho que o nome é vinculado ao trabalho que o Jó fez na época, né? E que os meninos colocam aquilo como referência. Falando em nome, a gente desmistificar outra coisa aqui. Demolei. Muita gente acha que demolei tem ligado a palavra demônio também, que é uma palavra. Isso não quer dizer que seja um ser, ou talvez seja até um ser mitológico, né? Mas há controvérsia. A palavra Demolei não tem nada a ver com isso, é um sobrenome. Conta um pouquinho da história de Jacques Demolei. A Ordem Demolei ela foi fundada nos Estados Unidos em 1919, inclusive o ano que vem é o centenário da Ordem Demolei. E na época que foi criada, eles reuniram alguns meninos lá aqui na fundação e estavam procurando um homem para colocar na ordem. E um dos maçons que trabalhou na fundação, ele contou a história de Jacques Demolei, que foi o último grão-mestre dos Templários, que foi queimado vivo, né, na França, pela ordem do Papa e do Rei na época, entregar os companheiros dele, os irmãos dele de ordem, né? O rei queria saber onde eles estavam para que ele pudesse pegar o tesouro que eles tinham, que era o patrimônio deles. E ele, por fidelidade aos irmãos, ele não contou aonde eles estavam. Então o rei ameaçou que ele iria ser queimado vivo se ele não contasse. Então ele preferiu morrer do que entregar os seus irmãos. Então essa história ficou como exemplo para os meninos e eles escolheram fazer uma homenagem para ele. Então, em homenagem ao Jacques Demolei, que foi o último grão-mestre dos Templários, ficou a Ordem Demolei. E os Cavaleiros Templários trabalharam a mando da Igreja Católica. A mando da Igreja Católica. Né? Inclusive, tem alguns fatos interessantes dos Cavaleiros Templários também, que é muito legal, se fizer um estudo histórico. Eles faziam a proteção do pessoal que fazia o peregrinação, né? Na época. Então, eles iam acompanhando, fazendo tipo uma guarda, né? E era a caminho da Terra Santa. E esse trabalho era feito. Eles eram na igreja, né? Sim, assim, teoricamente. Serviam a igreja. E os Cavaleiros Templários, eles foram que inventaram o sistema bancário, cara. Você sabia disso? Sim. Na época eles faziam o seguinte: o pessoal ia viajar, como era um trajeto perigoso, tanto é que eles iam protegendo o pessoal, eles,
para não levar dinheiro, para não ser assaltado, eles deixavam o dinheiro com os templários em determinado local, eles davam um papel para eles. Quando eles chegavam no destino, eles procuravam o pessoal dos templários lá no destino e apresentavam o papel e pegavam o dinheiro. Então esse já tinha um cartão de saque, viu? Era um cheque. Era o cheque. Então, cheque ao portador. Foi eles que inventaram esse sistema bancário. Voltando agora a falar sobre o trabalho com os jovens do capítulo Demolei Areias Brancas, como esses jovens são escolhidos, Adelphi? Vocês fazem um trabalho de sequência ou a cada ano vocês montam uma turma? Como que é feito? Os meninos eles passam por um processo de iniciação. A gente tem 2 momentos de iniciação durante o ano. São um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. E esses meninos são indicados. Inclusive quem estiver ouvindo aí o programa, que eu tenho certeza que tem uma audiência muito grande, e que tiver um filho, que conhecer alguém, tiver um sobrinho, um afilhado aí na faixa de 12 a 20 anos e que tiver interesse em participar, é só procurar a gente. Nós teremos o maior prazer de recebê-lo lá. Vocês têm um endereço fixo? Ou... nós reunimos lá na loja maçônica Labor a Deus, na rua José Pedro da Silva, né? Lá no Bela Vista. E tem uma característica seguinte: eu sempre fico brincando com as mães lá quando tem sessão pública. Inclusive, na próxima sessão pública, eu faço questão de convidar você e o Flaviano e todos os ouvintes aí para participar com a gente, para conhecer o trabalho, porque eu acho que você falar do trabalho sem conhecer é muito difícil. Eu acho que tem que ir lá e assistir, inclusive para tirar essas dúvidas, né? Mas os meninos, eu fico brincando com as mães lá e com os pais, é o seguinte: assim, se um pai chegar perto da gente e falar assim, eu tenho um menino, tá me dando trabalho demais, eu tô precisando de consertar esse menino, aí não serve pra gente, não. Nós não damos conta, não. Esse trabalho de exército vocês não fazem, não, né? Agora, se falar assim, não, eu tenho um menino que é bom, tal, beleza. Aí nós temos o maior prazer pra tentar melhorar ele mais ainda. Mas isso é uma brincadeira que a gente faz lá, é claro. Sim, sim. Mas todos os meninos são muito bem-vindos. Quem tiver interesse em participar. É importante, olha pra você ver, os meninos eles fazem um trabalho de 7 virtudes. Né? Como se fundamenta o trabalho de um Demolei? Eles se fundamentam em 7 virtudes, que é o amor filial, o amor de pai e mãe, né? Reverência pelas coisas sagradas, que é uma coisa que a gente preza muito, porque você tem que respeitar qualquer coisa sagrada, mesmo que não seja para você. Isso mesmo sendo de outra religião. Isso, mesmo não seja sagrado para você, você tem que respeitar. Não seria um sagrado dentro da loja maçônica, seria um sagrado generalizado. Não, isso aqui até não é restrito à loja maçônica, é na vida da pessoa. Sim. E a gente tenta explicar isso para os meninos. Eu acho que se qualquer religião que for a dele, ele tem que respeitar do outro. Né? Então, o que é sagrado para um pode não ser para você, mas você tem que respeitar. Uhum. Cortesia, né? Eu acho que é o fundamental. Companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Essas são as virtudes que a gente trabalha com os meninos lá na Ordem Demolei. Adelphi, vamos falar um pouquinho, saindo da Ordem Demolei, a gente volta já, da Ordem Rosa Cruz. Eu recebo muito convite seu de meditações. Conta um pouquinho pra gente o que é a Ordem Rosa Cruz. Isso é outro assunto que me agrada muito. Às vezes quem tá ouvindo aí pode achar que tá misturando muita coisa, mas bigode, não. Né? Mas não tá misturando, não. Todos esses 3 assuntos que nós estamos conversando aqui hoje, ele tem uma ligação um com o outro, mesmo que não seja oficial e necessária, mas ele tem uma ligação, porque é tudo de formação moral. A Ordem Rosa Cruz, ela é uma entidade 100% filosófica, que vai tentar te oferecer a oportunidade de você achar o seu caminho, dominar a sua vida, que você possa melhorar como pessoa, aprender os princípios da sua formação, para a gente entender o processo, por que nós viemos aqui para a Terra, qual que é a nossa missão aqui e para onde nós vamos depois. Então, o básico é isso aí, que a gente tenta aprender lá e ela nos traz essas informações. Mas tudo através da meditação? É através de estudos. De filosofia. Ela oferece monografias que você faz um estudo semanal na sua casa, e através da meditação através da meditação você faz um estudo, depois vai meditar para aprender aquilo ali. E também tem meditação para você ficar mais em paz, para você acalmar, para você tornar-se uma pessoa mais
controlada. Eu acho que nós temos que nos controlar como ser humano, né? Equilíbrio. Traz um equilíbrio. É uma prática muito interessante. Nós temos aqui, toda a última quarta-feira do mês, a gente faz uma meditação pública. Existe alguma ligação da Ordem Demolei ou da maçonaria com a Rosa Cruz? Não. A única ligação é que tem vários maçons que participam das duas entidades, né? Das duas associações. Mas não tem nenhuma ligação oficial, não. Tá, então quem quiser participar da Ordem Rosa Cruz tem as meditações públicas, pode participar. Existe algum telefone, algum endereço? Tem um site, amorque.org.br, e eu aconselho a todos pelo menos pesquisar. Amorque.org.br. Eu aconselho a todos a pesquisar e procurar conhecer, pra gente. Muito interessante. Adelfo, voltando à Ordem Demolei, existem os trabalhos filantrópicos, e qual seria o trabalho hoje ou desse ano? Vocês têm uma meta a ser cumprida? Nós temos um planejamento anual. Na verdade, ele fica até dividido por semestre, porque os meninos, eles têm a diretoria do capítulo Demolei, ele é semestral, o mandato é semestral. Então, todo semestre os meninos fazem um planejamento e para executar naquele período, né? Sim. Então os meninos, o que eles têm que fazer? Eles fazem iniciações, eles fazem trabalhos filantrópicos durante todo o ano. Tem chama Desafio Nacional de Filantropia, que ele coloca uma tarefa por mês para os meninos cumprirem. E tem um carro-chefe nosso anual, que é o Arrastão da Solidariedade. Sim. Que é, para mim, um trabalho sensacional, que a gente fica durante o mês de março fazendo essa campanha de arrecadação de alimentos, que depois a gente entrega para algumas entidades aqui em Formiga. Aleatório, não tem uma entidade específica? Não, a gente divide, né? Todo ano a gente escolhe algumas. Nós temos a Casa Divina Misericórdia, né? Uma das nossas beneficiadas. Até que se falar mentira, o Danilo acabou de chegar aqui. Ele vai comprovar, ele não vai deixar eu mentir sozinho. Sim. O Asilo, o Núcleo Espírita Irmão José, a Sociedade São Vicente Paulo, que nós já doamos também. Então são várias entidades, Missão Marta e Maria, Patronato São Luís. Esse ano, e é um trabalho muito legal, que os meninos saem de porta em porta pedindo doações e faz também no supermercado. Esse ano nós arrecadamos mais de 6 mil quilos de alimentos. E foi o capítulo que mais arrecadou no Brasil. 6 toneladas. 6 toneladas de alimentos. O ano passado foram 4 toneladas. Esse ano nós conseguimos quase que 50% a mais. Isso provando que Formiga é uma cidade caridosa, tá sempre trabalhando aí com as entidades filantrópicas. Aqui na rádio a gente sempre faz algumas campanhas também, o povo atende de prontidão. Flaviano faz um trabalho bacana, tá sempre ajudando o asilo com a campanha das fraldas e tudo mais. Então qualquer outra também entidade de Formiga que necessitar dessa ajuda também pode te procurar, né? Eu acho um trabalho sensacional, e a gente tem que agradecer muito o povo de Formiga, que é um povo muito caridoso. Muito. É um pessoal que responde a todas as campanhas. Todas as vezes que nós já procuramos, nós fomos muito bem recebidos. Eu falo agora não só do povo de Formiga, mas as autoridades de Formiga também. Você vê que os últimos eventos que estão sendo feitos em Formiga, hoje está acontecendo o Festival Gastronômico do Caltrim Club, que tem uma conotação filantrópica, a Prefeitura de Formiga fazendo o Festival da Linguiça. Eu acho que começa do gari, do servente pedreiro até o prefeito da cidade. A gente tem esse lado filantrópico. Agora, direto ao assunto, Helder, com Adelfo Mendonça. Quando eu faço esse direto ao assunto, geralmente o entrevistado assusta, mas não precisa assustar não, tá? Qual o recado você deixaria para as pessoas que não entendem ainda o que é a maçonaria, o que é a Ordem Demolei, que não tem a ver com religião e às vezes é perseguido por algumas religiões, que esse preconceito acabe? Qual o recado do Adelfo Mendonça para essas pessoas que ainda não têm a informação suficiente para entender a filosofia e o processo? Eu coloco uma questão muito simples. Na próxima sessão pública do capítulo Areias Brancas, eu gostaria de convidar todas essas pessoas para assistir a reunião. Eu acho que a gente falar é uma coisa muito difícil, porque... Antes de ter o preconceito, para conhecer, estudar e ter
ter o conceito formado sobre aquilo que você tem aquele preconceito. Então, a melhor coisa, eu acho que, por exemplo, é o que você está falando de conhecer, de ir até a vocês, de procurar, de levar o filho, caso tenha interesse, para conhecer a Ordem Demolei, não é isso? Claro. Mesmo que não goste depois de ter conhecido, é um direito dele, mas claro, antes de conhecer é complicado, né? Eu gostaria que todas as pessoas fossem assistir uma reunião. Primeiro ponto, eu acho que é esse aí. Depois que ela assistir, e tem todo o direito de tirar todas as dúvidas que ela tiver depois da reunião, ela vai formar opinião. Aí eu já acho que é uma opinião respeitada. E ninguém é obrigado a gostar, né? Eu acho que tem pessoas que vai lá, vai assistir e pode falar assim, não, eu vim assistir e não gostei. É um direito, eu acho que a pessoa não é obrigada a gostar. Mas eu gostaria que fossem essas pessoas que tenham uma opinião contrária, que tenham alguma dúvida e que acredita nessas lendas aí, que fosse lá e conhecesse pessoalmente pra gente bater um papo. Existe uma data já marcada para essa reunião pública? Não, ela é móvel. Posteriormente eu posso até mandar para vocês aqui o convite, né? Sim, a gente Mas normalmente é o seguinte, ela acontece mais ou menos em abril e junho, final de junho, final de julho, ou então outubro para o final do ano, porque são dois momentos. Primeiro, quando tem a iniciação e na troca de gestão. Sim. Então são dois momentos, na posse da nova diretoria e quando a gente está recebendo os novos meninos lá. Mas eu acho sensacional e eu gostaria muito que a comunidade estivesse presente para conhecer. A loja maçônica, a maçonaria, ela tem reuniões fechadas. Os Demoleis também. Sim. E existe alguma reunião da maçonaria aberta ou alguma cerimônia aberta ao público? Cerimônia sim, eu sei que tem. Mas algumas reuniões abertas ao público? Tem. Não são muito frequentes, mas tem. Tem algumas cerimônias sim que são abertas. Só te agradecer, que você continue esse trabalho bacana. Infelizmente nosso tempo é curto. Tanto da parte da maçonaria, também desse trabalho com os jovens aí, que é muito importante, moldando esses jovens para um futuro, né, para serem pessoas melhores. Tem também esse trabalho bacana do estudo da filosofia que vocês fazem lá. Então só tenho que te agradecer por ter vindo direto ao assunto. Só tenho que te agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Adelfio. Eu acho que, como eu disse, o tempo é curto. Se deixasse, a gente ficava aqui até meio-dia nesse bate-papo. Com certeza. Mas foi um prazer te receber aqui. Além de ser um grande amigo que a gente já convive. Eu convivo com o Adelfio desde pequeno, né? Pra não falar. Ele também era pequeno. Não vai me comprometer. Mas agradeço muito ter aceito o nosso convite e espero numa segunda edição do Direto ao Assunto a gente poder falar mais, esclarecer mais coisas sobre a maçonaria, sobre o Adelfio Mendonça, sobre a Ordem Demolei e outras coisas. Muito obrigado. Muito obrigado, queria agradecer a oportunidade aí, nós estamos à disposição, colocar o capítulo Areias Brancas da Ordem Demolei também à disposição da sociedade e à disposição para receber os jovens aí que estiver disposto a frequentar nosso capítulo. Fala o endereço mais uma vez. Rua José Pedro da Silva, 61, lá no Bela Vista, ao lado ali da Casa São Paulo Apóstolo. No antigo Cursilho. Isso. Antigo Cursilho ainda é o Cursilho? Não, lá é agora a paróquia São Paulo Apóstolo. Então pode nos procurar lá que nós estamos de portas abertas para receber, para tirar alguma dúvida, para assistir nossas reuniões públicas, estão lá à disposição. No Direto ao Assunto de hoje foi Adelfio Mendonça de Moura. Agradecendo mais uma vez a Zoom Produções e a partir de segunda-feira esse programa estará no YouTube, no canal Direto ao Assunto, para você conferir na íntegra. Muito obrigado, Helder Fernandes. Muito obrigado, Flaviano. No próximo sábado, a partir das 9 horas, Direto ao Assunto. Tenham todos um ótimo final de semana. Encerrando com um texto, em homenagem ao Adelfio, de William Shakespeare. Um dia você aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva um certo tempo para construir confiança e apenas alguns segundos para destruí-la. E que em um instante você pode fazer coisas pelas quais você se arrependerá o resto da vida. William Shakespeare.